Feliz sábado a todos e todas. Eu queria explicar que pode acontecer da energia falhar, de acabar. A gente está indo no meio de uma chuva bem forte, passou uma tempestade por aqui. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, tá bom? Vamos começar com uma oração? Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer por mais um sábado e mais uma oportunidade de podermos interagir, de estarmos juntos, embora estejamos longe uns dos outros. Queremos agradecer por mais um estudo, por luz que o Senhor nos concede para que nós possamos usar em favor da nossa mudança, para que nós possamos nos limpar do sexismo. Queremos agradecer pela educação que o Senhor nos dá, pela paciência que o Senhor tem tido conosco e pedir uma bênção sobre cada um de nós. Que o Senhor abra as nossas mentes e consciências para que nós possamos entender, assimilar e praticar aquilo que nós vamos aprender. Te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu fiz um estudo, o último estudo que eu fiz, anterior ao último, eu usei um artigo, e esse artigo era sobre a política de gênero e os efeitos precoces do sexismo visível em crianças pequenas. Dentro desse artigo, a autora comenta sobre o STEM. Então, eu trouxe esse artigo, nós discutimos e estudamos ele. Posteriormente, eu trouxe a mulher na política, também por se relacionar a esse artigo, nós estudamos a mulher na política no Brasil. Então, a gente entendeu a complexidade da mulher quanto papel de gênero na política. E nós fizemos uma linha e traçamos isso com a realidade brasileira, que não é diferente da realidade mundial, né? E hoje eu vou trazer o que tem no artigo, que é uma parte em que ela menciona o STEM. Para isso, eu vou usar um artigo que foi usado num estudo pela Anciã Tess, e é um artigo que aborda de uma forma profunda e abrangente esse assunto. E esse artigo, ele é de Harvard Crimson. É um jornal universitário da Faculdade de Harvard, e ele faz artigos continuamente nos Estados Unidos, né, em Harvard, e esse jornal ele foi fundado desde 1873. Eu vou começar pelo artigo, a gente vai ler o artigo, mas, na verdade, eu quero começar fazendo uma pergunta. Qual é o conceito de papéis de gênero? E eu gostaria de saber se a Cristiane pode trazer esse conceito para mim. Sim, Rose. Bom, se a gente for assim numa Wikipédia, né, e olhar, bem conceituado tá que nas ciências sociais e humanas, papel social de gênero é um conjunto de comportamentos associados com a masculinidade e feminilidade em um grupo ou sistema social. E tá ligado a um sistema, sexo e gênero, né? Uhum. Mas eu diria assim, de uma forma mais coloquial, do que eu entendo, são aquelas
aquelas coisas ou padrões que a sociedade espera e que a mulher se encaixe e que o homem se encaixe. E dentro disso, eles cresçam, desenvolvam e façam aí a sua participação na sociedade. Obrigada, Cris. Eu queria também pedir um pouco mais sobre esse assunto, que possa me dizer a Gisele. Gisele está aí? Eu vou pedir, então, a Lara. Lara, você pode me falar um pouquinho sobre o que você pensa do conceito de papel de gênero? O que seria papel de gênero para você, completando o que a Cris trouxe para a gente? Então, eu acho que a Cris já deu um comentário bem completo, mas eu penso nisso, de que nas funções atribuídas, comportamentos, papel desempenhado, seja em casa, no trabalho, na política, esperado, né, numa determinada sociedade, mas a gente entende que isso está de alguma forma em todas as culturas, em algum nível, que se espera de homens e de mulheres, né, desde antes que eles nasçam, né? Desde que se descobre que é uma menina ou menina, enfim, isso acompanha durante toda a vida. Sim, muito bom, um complemento bom e realmente é isso. Papéis de gênero são as normas que a sociedade traz e essas normas elas são cobradas em comportamentos, deveres, né, dentro da sociedade, de acordo com o sexo, né, desses gêneros, que é binário, homem, mulher, né? Obrigada. E alguém pode me trazer o conceito do que é acrônimo? Rayane. Acrônimo, Rose, é uma sigla formada pela redução de intitulativos às primeiras letras ou sílabas iniciais dos componentes de um intitulativo. E isso resulta em uma palavra ou quase palavra. De uma forma bem resumida, então, seria uma sigla, né, que ela forma palavra ou uma quase palavra. Sim, excelente. Então, acrônimo é uma sigla, né, com as primeiras letras que formarão uma determinada palavra. Então, obrigada, Ren. A gente tem aqui o STEM, e a gente sabe que o S é de ciências, e a gente vai colocar aqui do lado, em português, ciências. O T é de tecnologia. O E é de engenharia. E o M é de matemática. Muito bem. Eu vou começar lendo o artigo e, à medida que for discorrendo, a gente vai interagindo, tá bom? O artigo começa assim, essa parte do artigo. Mas isso simplesmente não é verdade. Apesar de como... Não, desculpa. Dê uma olhada. Parece óbvio que os homens e mulheres são diferentes. Os homens preferem beber cerveja e assistir futebol, enquanto as mulheres preferem beber vodka cranberry e pintar as unhas. Os homens gostam de ganhar promoções no trabalho, enquanto as mulheres gostam de ficar em casa e cuidar dos filhos.
Dada a grande disparidade nas escolhas que homens e mulheres fazem em seus passatempos, ocupações e até bebidas alcoólicas, às vezes parece que nós viemos nós viemos de dois planetas totalmente diferentes. Mas se eu dissesse que muitas de nossas escolhas não eram realmente nossas, em vez disso, elas foram feitas por nós, desde o momento em que nascemos. E o médico examinou nossos órgãos genitais e anunciou que é um menino ou é uma menina. Crianças que são proclamadas meninos ou meninas e que estarão vestidos, meninos, de azul, crescer em quartos adornados com papel de paredes de futebol, loja na seção de meninos da loja de brinquedos, construir navios de guerras com legos, jogar beisebol com seu pai, ou assistir à televisão, ou assistir a programas de TV e ver homens como cientistas, homens de negócios, líderes unidos. Por outro lado, os presidentes dos estados estão bem. As crianças que são proclamadas meninas serão vestidas de rosa. Crescerão em quartos adornados de princesa. Loja de papel de parede na seção de meninas. Brinquedos, assar biscoitos em fornos de brinquedo, empurrar bonequinhas em carrinhos, experimentar maquiagem, assistir programas de televisão e ver mulheres como enfermeiras, mães modelos de casa. Assim, nossas preferências são o quê? Construídas por nós no momento em que nascemos e mesmo quando crescemos. Os papéis de gênero continuam. Eles continuam a ditar as escolhas que fazemos. Então, o que a gente entende nessa parte que eu li, que fica bem claro, né, sobre papel de gênero, menino e menina, sobre a influência do papel de gênero na vida do menino e da menina de acordo com a sociedade? Pode. Eu acho que fica bem claro, Rose, que a partir do momento em que ou um menino ou uma menina nascem, eles já parecem que é assim colocado neles que eles vão ser isso ou aquilo, vão desempenhar certos papéis ou não vão poder desempenhar certos papéis, e isso vai desde o nascimento até ao longo de toda a vida de um menino ou menina. Muito bom, Rayane, muito bom. E é exatamente esse fato que impacta, que vai causar o impacto na vida da mulher na sociedade. Porque a gente vai ver, quando a gente lê Construir Navios de Guerra, jogar futebol, né? Esses meninos, eles têm vantagens, né, sobre essas meninas. E isso impacta na vida dessas meninas, mas também impacta na sociedade. Ou seja, os meninos, eles podem ser programadores, né? Se a gente for olhar nas estatísticas, né, no Reino Unido, 10% apenas dos enfermeiros e das enfermeiras nos hospitais são homens. E 21% dos programadores são mulheres. Então, a gente vê que encaixa direitinho no que traz
o artigo, né? Então, essas estatísticas, elas são usadas simplesmente para provar a diferença entre homens e mulheres. Cris, pode falar. E às vezes também, Rose, isso muda de lugar para lugar, de país para país, porque a cultura influencia. Por exemplo, na Rússia, a gente sabe que os médicos, geralmente as mulheres são tidas como médicas, cuidadoras, e os médicos já são homens, já são menos nessa área. E aqui, por exemplo, não seria assim, né? Já é visto mais misto, né? Uhum. E talvez até mais homens numa chefia Sim. nessa parte de médicos, né? Então a cultura também vai influenciar e vai mudar, pode mudar de lugar para lugar. Mas, contudo, porém, né? É mais uma vez um fator de influência no papel de gênero. Uhum. O que a Cris trouxe é bem interessante, porque na Rússia, uma das profissões menos privilegiadas é a medicina, é médico. E é exatamente porque eles associaram o cuidar com medicina, portanto, tem mais médicas, então elas ganham muito mal, é mal remunerado, e não é uma profissão bem vista. Como a Cris disse, é uma questão de cultura, porque já no Brasil não é assim, nos Estados Unidos não é assim, né? Mas olha como que o papel de gênero influenciou também negativamente agora para a mulher, né? Porque agora ela é médica, a maioria tem pouquíssimos médicos, mas a remuneração não é boa, é péssima. E não, essas pessoas não têm valor lá. Na medicina. Obrigada, Cris. Então, eles usam essas estatísticas só para provar que homens e mulheres são bons em umas coisas e as mulheres são boas em outras coisas. Isso é só para deixar mais claro a diferença entre homem e mulher, né? Porque eles preferem coisas diferentes, assim como diz, como quando a gente vê o papel de gênero, né? Só que quando a gente fala de diferenças entre homem e mulher, a gente sabe que essas diferenças não existem, além da parte genital. Quem tem mais vantagem? Os homens, a Raiane falou aqui, ainda tem isso, que particularmente os homens, eles têm mais vantagens. Por quê? A sociedade alega que os homens, eles preferem mais matérias STEM. Se diz que os homens preferem mais matérias STEM, eles já estão subdizendo que a mulher não prefere. E então eles vão trazer uma ideia, criar uma ideia de que os homens eles foram feitos para esse tipo de carreira, né? E as mulheres elas são embutido nelas uma preferência por cuidar de bebês, ficar em casa, né, nutrir. Então, a gente sabe que isso é desde quando nasce, né, o bebê. Continuando o parágrafo. Mas isso simplesmente não é verdade. Apesar de como o autor de Mulheres são de Marte e Homens são de Vênus gostaria que acreditássemos, a pesquisa realmente mostrou o cérebro dos homens e das mulheres não são tão diferentes. Não existe, de fato, um cérebro masculino. Provada.
Não existe, de fato, um cérebro masculino ou feminino. Os homens não têm cérebros que os predispõem à agressão e à lógica, e as mulheres não têm um cérebro que as predispõe ao cuidado e à criatividade. As diferenças que observamos entre homens e mulheres são resultado de nada mais do que papéis de gênero. É daqui que vêm as diferenças. E a gente viu que o papel de gênero são normas, essas normas, como cada uma das meninas trouxeram, o que pensa sobre o que é papel de gênero. E a gente aprende os papéis de gênero na sociedade. Então, mesmo quando a gente está em idade precoce, que assim traz aquele artigo que eu usei anteriormente, a autora traz essa preocupação com relação à mulher na política, a gente vai ver que é num todo, né? E à medida que a gente cresce, a gente vai adotando esses comportamentos que estão sendo impostos, mas que também são recompensados. E como é recompensado? Com elogio, né? E aí, quando acontecem esses elogios, é escondido aqueles comportamentos que seriam ridicularizados, né? Então, já começa dessa forma, já em tenra idade. Então, a gente pode pensar que a gente tem um bebê que veste azul, se esse bebê fala carrinho, aí ele ganha elogio, ele é recompensado, se esse bebê joga bola, se esse bebê... Então, a sociedade molda esse gênero da forma como a sociedade pensa em um gênero binário, e aí dando a esse gênero o papel que ele vai desenvolver na sociedade, como ele vai se comportar e quais os deveres desse gênero. E como a Rayane falou, aquilo que ele também não pode fazer, como ele não pode se comportar, né? Então, essas crianças, elas estão aprendendo que, para ser feliz, elas têm que seguir esse padrão, elas têm que se encaixar nesse padrão, porque senão ela é ridicularizada, ela é punida, ela é limitada, né? Então, essa criança é obrigada, e ela começa a entender que a felicidade é seguir esses padrões. Eu vou dar um exemplo. Meninos falam trator, são mais bruscos, elogios, né? Esse é o papel do menino. Meninas correm, senta de postura de perna aberta, ou meninas falam mais alto. Qual é a postura? O que o adulto fala? Fala baixinho, fecha as pernas, se comporte. É assim que funciona. E essas formas são as formas que vai moldando essas crianças. E eles vão automaticamente se encaixando dentro dessa sociedade. Eu queria aproveitar e trazer um texto de Gina Rippon, que ela diz assim: o desenvolvimento cerebral é entrelaçado com o ambiente em que se desenvolve. O cérebro é extraordinariamente reativo às informações fornecidas pelo mundo. Mas e se as informações forem deficientes? Ela espalhará a deficiência. E ela diz: a capacidade para absorver informações sobre o mundo que cerca esses bebês, essas crianças, indica que precisamos prestar atenção ao que o mundo diz a eles. Quais regras e diretrizes eles vão encontrar? Existirão regras diferentes para bebês diferentes?
E quais acontecimentos e experiências pode determinar seu destino final? Entre os primeiros mais ruidosos e mais persistentes sinais sociais que um bebê pode captar estão as diferenças, naturalmente, as diferenças entre meninos e meninas, homens e mulheres. Mensagens sobre sexo e gênero estão em quase toda parte para onde olhamos, das roupas e brinquedos para crianças, passando por livros, instrução formal, empregos e mídia, ao sexismo. Sexismo casual e cotidiano. Se a gente quiser um exemplo, se a gente for no supermercado, a gente vai ver nas prateleiras a diferença de produtos para homem, produtos para mulheres, né? A gente vê a diferença, mas a gente vê isso em todo lugar, né? Agora, o problema maior do papel de gênero e desse impacto que ele causa é que ele não é só, muitas vezes, imprecisos, mas eles são ativamente prejudiciais e opressivos. E se a gente considerar estereótipo, o estereótipo de que as mulheres são menos competentes, numa pesquisa de STEM, a gente vai ver, a gente pode lembrar um exemplo bom da Janice, do estudo que a Janice trouxe, em que os dois eram tão competentes, um quanto o outro. A mulher era competente, estava apta para assumir o papel, e o homem estava apto para assumir o papel também. Mas, se ela não tivesse o gênero dela exposto, ela seria contratada. E o que a Janice traz é que quando o gênero dela ali foi exposto, então ela é avaliada diferente, ela é avaliada de uma forma a inferiorizar a competência daquela mulher para aquele cargo. E é interessante que mulheres avaliaram assim também. Então, esse é um exemplo bem forte do estereótipo de papéis de gênero com relação às mulheres, quando a gente fala de pesquisa. Gabriel, quer falar? Estereótipo. Gabriel, o que é estereótipo? Não sei, a versão curta ou... Pode ser uma versão completa, assim, bem esclarecedora. Tá. Eu dei uma lida aqui durante o estudo. O estereótipo, ele vem do grego, tá? Significa uma imagem fixa, tá? Um termo técnico, né? Que vem do mundo da impressão. Quando a gente imprime, a gente tem uma placa e dessas são feitas cópias, são estereótipos, uma imagem que não muda, tá? Agora, a gente tem sinônimos como clichê, como preconceito, tá? Clichê é algo ultrapassado. Um preconceito é uma coisa muito negativa. Agora, estereótipo é uma ideia, né? Que se tem acerca de um grupo, uma pessoa, um grupo. Tá? Pode ser coisa positiva ou negativa, mas algo que é, vamos dizer, geralmente conhecido ou aceito. Tá? Então, vamos dizer que há um estereótipo sobre os irlandeses, que eles são briguentos e gostam muito de tomar cerveja e futebol. Tá? Então, existe um certo estereótipo. Né? Ou a mulher é boa, né, de cuidar de crianças. Né? Esses são estereótipos estabelecidos que se tem sobre um certo grupo de pessoas, uma pessoa. Né? E é tão difundido que isso é visto como uma verdade estabelecida, né? Algo que não precisa ser explicado, na verdade. Né? Uau.
Muito bom. Obrigada, Gabriel. Então, a gente vê como que o estereótipo ele tem um papel também chave nisso tudo, né? Você vê que na explicação do Gabriel, ele diz que já tem pontos que você nem discute mais, né? Você aceita, né? Como o exemplo isso é bem cultural, dá para ver o exemplo qual país você falou? Da Irlanda, por exemplo. Isso é muito, muito forte, muito importante. Uma coisa que a gente precisa ver, e o artigo traz para a gente, é que, como resultado, as mulheres ainda estão subrepresentadas nos campos STEM. É uma consequência desastrosa. Não apenas mulheres afastadas de empregos bem remunerados. Nós, como sociedades, não estamos alcançando todo o nosso potencial de inovação, excluindo sistematicamente metade da população do STEM. Além disso, papéis de gênero desvalorizam sistematicamente o trabalho das mulheres, pagos, que são muito pouco pagos, ou nada. Eles são predominantemente realizados por mulheres. E o argumento de que essas ocupações são pagas com um valor menor apenas porque são pagas com valor menor apenas porque são mais fáceis e exige menos habilidade. Isso desmorona completamente. Após um exame mais minucioso, a gente viu já atrás que isso não é verdade, que isso não é uma realidade, isso é uma coisa que é imposta, é uma realidade forçada, né, que a gente vive. Então, a gente pode lembrar novamente do exame do médico que a Cris trouxe, né? Nos Estados Unidos ele é muito bem pago, no Brasil ele é muito bem pago, enquanto que na Rússia não tem esse valor exatamente porque é mulher. Mas eu não diria que é um trabalho fácil. Isso não confere, isso não é verdade, né? E os outros países provam a importância desse trabalho e o valor que esse trabalho merece, né? Então, existe uma relação direta entre como a profissão é respeitada e como ela é remunerada e quem a exerce. Essa comparação do médico é muito, muito contundente, é um exemplo muito bom. Mas quem pode destruir essa noção de que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus? Renilde, você pode me responder? Você está aí? Está me ouvindo, Rose? Estou, agora estou. Sim. Nós podemos instruir através do feminismo radical. Amém, exatamente. É o feminismo radical, obrigada, Rê, que pode destruir essa noção de que homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Mesmo porque nós somos do mesmo planeta Terra, nós estamos no mesmo planeta, no mesmo ambiente. Então, não existe isso, né? E no final, né? No final de tudo, nós fazemos parte de um único planeta, né? Nós dividimos o mesmo planeta Terra. E quando a gente fala desses estereótipos, né? Quando a gente
pensa nesse movimento, eu acho que dá para a gente ver que encaixa no movimento também, esse estereótipo de gênero, né? E esse conceito, ele também engloba os LGBTs, né? Os LGBTQIAP+. E não é só isso, porque assim como isso, o estereótipo que a gente lê no artigo envolve isso, ele também envolve a mulher, ele também envolve as mulheres, né? A gente sabe que nós estamos sendo preparados para o Éden. A gente sabe que esse Éden, nesse Éden, o pecado não pode mais surgir pela segunda vez. Então, a gente precisa lidar com isso. A gente precisa entender que nós estamos sendo testados, estamos sendo provados. E nós vamos ser provados da forma, talvez, que a gente não imagine, mas não é... Eu não sei se a gente não imaginaria ser testado dessa forma, porque pode ser que muitas pessoas entendam assim, mas a gente não vai ser testado por um slogan que você tem na sua camisa, ou um artigo que você publicou. O nosso teste é a sua irmã, é a sua esposa, o teste é a sua filha, é a mulher que está liderando uma escola no movimento, é a mulher que tem um cargo de liderança nesse movimento, então, nesse ministério, né? E a gente vê esse estereótipo acontecendo dentro do movimento, né? Isso tudo é muito triste, porque a gente precisa praticar o que a gente tem aprendido, isso precisa mudar, a gente precisa compartilhar isso através do nosso exemplo, né? Mas é um exemplo na vida real, lê-lo, compartilhá-lo, ensiná-lo, né? Ensinar o que é correto, ensinar essa responsabilidade que a gente tem de aceitar a mulher como um papel igual ao homem. E às vezes isso parece ser até fácil quando a gente lê ou ouve, mas quando a gente vai praticar na nossa vida, é aí que a gente vê o quão é complexo, né? A gente praticar isso na nossa própria vida.
E por que isso é tão difícil, né? Porque todos nós fomos construídos dentro desse estereótipo de papéis de gênero, né? Todos nós fomos criados dessa forma. E aí, por isso é tão difícil, incomoda, as pessoas se incomodam, sente desconforto, né? Quando há essa ascensão, né, da mulher, né? E eu falo aqui do movimento. Cris, pode falar. Aí quando você coloca, Rose, sobre incomoda, né? Uhum. Dói, é difícil, né? Porque a gente tem que mudar isso, né? Eu lembro de uma coisa que eu li em um livro. Na verdade, eu li só um pedacinho da sinopse do livro, né? Ainda não estou lendo ele todo, mas é um pensamento que traz de, por exemplo, uma reforma da casa, quando a gente vai fazer. E a gente até luta para nem fazer reformas, porque a gente sabe que para ficar bonito no final, há muita bagunça, poeira para todo lado, você tira móveis do lugar e aquilo causa um desconforto, né? Às vezes leva tempo, você quer acabar logo. Quem não consegue, assim, através dessa parábola, imaginar, né? Essa coisa como é chato, às vezes, e até a gente quer fugir de fazer alguma mudança, né? E aí, levando para isso, nessa ilustração, eu acho que encaixa bem, que vai ser um pouco difícil, é doloroso, mas a gente não pode fugir disso, a gente precisa encarar isso, porque depois, aí sim, vai ter uma casa arrumada, né? Eu diria. Amém, Cris. Eu completaria que seria uma casa renovada, né? Porque na sua parábola, linda parábola, seria assim mesmo um desconforto, né? Um incômodo de ver tudo aquilo ali, e de repente, no final, ver o belo, né? Porque, na verdade, a mensagem é bela. O que a mensagem traz é lindo, né? Mas é um processo doloroso e difícil pelo qual a gente precisa passar. Eu queria pedir a Rê para ler aqui para mim o significado do acrônomo em inglês. Pode ler, Rê, por favor? Ok. Gabriel, você pode ler para a gente? Em inglês. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Obrigada. A partir disso que o Gabriel leu, eu quero voltar aqui no STEM e trazer o que a Gina Rippon traz sobre a ciência, sobre a ciência, sobre o assunto de que a ciência não é para as mulheres, né? No que pensamos quando nos pedem para descrever a ciência? Então, eu vou usar esse autor que ela traz, o Conselheiro Internacional de Ciência, a definiu como a busca e a aplicação do conhecimento e da compreensão do mundo natural e social, seguindo-se uma metodologia sistemática com base em evidências. A última parte é particularmente importante, enfatizando que a atividade científica gira em torno de dados,
de descobrir meios para gerar medições objetivas do que acontece no mundo que nos cerca, em nossa tentativa de entendê-lo. É um sistema, nós devemos guardar essa palavra, que deveria nos afastar da confusão de anedotário múltiplo e, em geral, contraditório, de pessoas com preconceitos, ideias preconcebidas ou pautas pessoais ou políticas. Um outro aspecto desse estereótipo arraigado da ciência está na crença de que um talento bruto e inato é necessário para se destacar em qualquer disciplina científica. E eu continuo citando a Gina Rippon, e ela diz: os psicólogos evolucionistas, então, firmemente sob o título de cientistas, como explicadores do status quo, efetivamente eles trabalham ao contrário do que parecer ser um fato bem estabelecido hoje. Eles encontram uma explicação numa história evolucionária que poderia se encaixar nesse fato e oferecer como a razão para o status quo. É como se eles manipulassem, né, se dizendo cientistas, porque eles estão ali explicando o status quo, eles estão trabalhando de forma contrária ao que realmente a ciência traz, né? E eles querem explicar o status quo onde não há mudança, né? A Gina, ela é muito bem representada a ciência através da Gina Rippon. Primeiro, porque ela é uma mulher, e segundo, porque ela nos traz de forma clara e verdadeira que homens e mulheres não têm diferença um do outro, né? E que o papel de gênero, ele é prejudicial. O papel de gênero, ele é opressivo, ele é desigual. O papel de gênero, ele obriga tanto o homem quanto a mulher a exercer um papel imposto pela sociedade. Mas o problema é que a mulher é que de fato prejudicada, né? Alguém gostaria de falar, dar alguma contribuição ou gostaria de fazer alguma pergunta? Uma coisa, com licença, Rosa, que eu acho interessante desse tema, que quando a gente fala, por exemplo, tu comentou, né, da Janice, daquele experimento que coloca o mesmo currículo para um homem e para uma mulher, enfim, a gente vê o quanto é desigual quando a mulher já chegou lá, digamos assim, já estudou, já se interessou por aquilo, já se empenhou, se teve sua formação, ainda assim é difícil. Mas o mais doloroso é que as mulheres já estão afastadas desde a infância disso, desde os brinquedos, dos jogos, as referências, né, femininas, masculinas. Então a mulher, ela está muito, desde pequenininha, longe para se interessar por esses temas, para gostar seja programação, de engenharia, e se colocam no que é algo natural, né? Simplesmente as mulheres naturalmente gostam mais disso, quando na verdade tem a ver com o padrão educacional, o padrão que é imposto de alguma forma, sutilmente, desde que a gente está ali nos primeiros dias de vida, e a gente acaba gostando mais de coisas que não vão dar tanto lucro, que vão nos fazer mais dependentes financeiramente, que vão nos distanciar dessa independência econômica, dessa autonomia. E quando essas poucas mulheres, né, que por algum motivo se interessaram, lutaram, buscaram isso, chegam lá, elas ainda assim, né, na ciência, por exemplo, são tratadas de maneira desigual e é um ambiente nada propício, né, para a permanência dela e para que elas, enfim, possam continuar conquistando e
e, né, criando mais espaço para outras mulheres. Então, assim, a gente vê que em todos os passos desse processo, não só quando chega lá, mas é muito desigual e, né, nos distancia de realmente alcançar essa igualdade, essa autonomia que nós mulheres precisamos, né, lutar. Nossa, Lara, muito obrigada. Você tocou num ponto muito triste dessa história, eu vou trazer num próximo estudo, e é o ponto que fala da mulher, ela galgar tudo isso, ela conseguir passar tudo isso para chegar a estar equiparada com o homem, ou seja, ela passou todas as dificuldades, porque são muito grandes as dificuldades, é muito triste como né, o que elas vivem, para ela chegar e ela ainda não ser reconhecida, né, com a capacidade que ela prova que tem, né? E isso é muito triste, é muito desanimador se a gente não for persistente, se a gente não entender que nós somos capazes, que nós podemos, que nosso cérebro não tem diferença e que a gente é capaz de fazer qualquer tipo de exercer qualquer tipo de profissão que a gente quiser, a gente, é como você falou, fica na mente que a gente é limitada, né? Isso aí é muito importante, a gente desconstruir. Cris? Vendo seu estudo, veio à mente assim, a pergunta, quando começou isso, a ter papéis de gênero, né? E eu chego à conclusão de que isso é muito antigo, a gente sabe, desde os primórdios Sim. mesmo, né? E da humanidade, e pelo que a gente vê historicamente, e também na Bíblia, a partir da construção de que era uma humanidade mais voltada para o patriarcado, então isso foi se dissolvendo e até agregando coisas até chegar na atualidade. Então é muito antigo e ao mesmo tempo muito atual. Uhum. Muito bem, realmente. É muito antigo e muito atual. E atualmente as mulheres são atacadas com o estereótipo, ele parece, ele surge exatamente para colocar a mulher num lugar determinado, porque o homem tem suas vantagens, né? O homem ele tem acessos que a mulher não tem. Se a gente for olhar nas estatísticas, é bem interessante, eu vou trazer no próximo estudo que a gente estiver junto, a disparidade é gigantesca, e mesmo que a mulher esteja no mesmo cargo, ela ainda ganha menos. Mesmo que ela prove ser capaz, ela está ali provando que ela é capaz, ela também ganha menos. Mas tem outras implicâncias também que tira da mulher o direito de ser e estar onde ela quiser, né, com relação a tudo. É importante que a gente entenda isso, porque não é a gente mesmo vai demonstrar o nosso sexismo nessas atitudes, no nosso lar, no nosso trabalho, dentro do movimento, né? Em qualquer lugar, né? E o sexismo, a primeira coisa eu acho é que a gente tem que admitir que ele existe e faz parte de nós, e depois a gente lutar para que isso não continue. A gente precisa do feminismo radical para poder impedir que isso prossiga, né? Que isso continue oprimindo e tirando direitos e denegrindo a imagem da mulher. Lembra lá do artigo
é metade da população mundial que está sendo tirada do STEM. Isso é muito forte, porque a mulher ela tem um papel na sociedade fundamental, né? E eu termino esse estudo dizendo que, sim, a mulher ela pode fazer parte do STEM, ela pode desenvolver qualquer dessas habilidades, qualquer dessas ciências. E tem mais uma coisa, também no próximo estudo eu vou trazer exemplos. Vocês sabiam que só foi possível um homem pisar na Lua por causa de uma mulher preta? Imagine quanto de matemática ela sabia, porque ninguém conseguia o código, ninguém conseguiu acertar o código, mas essa mulher conseguiu, e uma mulher preta. Sabia que na computação tem uma mulher na tecnologia que ela foi criadora, ela foi quem criou um código também dentro da computação, e foi uma mulher. Por que essas mulheres estão... sim, muitas são pioneiras. Por que essas mulheres estão escondidas? Por que elas não são faladas? Por que não são homenageadas? Por que essas mulheres não recebem o valor que elas têm? Elas são apagadas. Então, a gente precisa ter esse exemplo, porque a gente também precisa dos exemplos, e nós temos exemplos femininos, exemplos maravilhosos, de mulheres que também podem nos inspirar. E a gente lembra que começa lá na nossa casa? Então, a gente tem que criar os nossos filhos da forma correta. A gente precisa levar para essas crianças o que é realmente, como funciona realmente, de acordo com o que a gente tem aprendido dentro do movimento, com a luz que a gente tem tido. Isso é fundamental. Essas crianças precisam de incentivo e saber que, sim, elas são capazes, elas podem, né? E alguém mais quer contribuir ou fazer alguma pergunta? Então, vamos terminar com uma oração? Querido Deus que estás nos céus, nós sabemos que o Senhor não tem gênero, os anjos não têm gênero. E nós sabemos que, assim como os anjos, nós somos criação feitas por Ti. Querido Deus, que nós possamos entender que o estereótipo de gênero, que esses papéis de gênero, eles foram colocados em nós, que isso é cultural, que nós possamos desconstruir isso dentro de nós, que nós possamos nos adaptar àquilo que é correto segundo a Tua vontade, e que dessa forma nós possamos odiar aquilo que o Senhor odeia e amar aquilo que o Senhor ama, que possamos lutar dia a dia para que estejamos preparados e preparadas para desempenhar o papel que o Senhor confiou a nós. E para isso, nós precisamos dar frutos daquilo que recebemos, da luz que recebemos. Querido Deus, eu peço em especial por todas as mulheres desse mundo, peço pelas mulheres do movimento e peço também pelos homens que possam ser apoio, que possam ser
pessoas que estão do lado dessas mulheres para fortalecê-las, para apoiá-las dentro do papel que elas desempenham. Eu peço pela liderança dentro do movimento, a liderança feminina, que o Senhor possa fortalecê-las, que o Senhor possa manter nelas a esperança acesa de um Deus que trouxe para nós a igualdade e que nos prepara para um lar onde a igualdade imperará, onde o pecado do sexismo não fará parte. Te pedimos uma bênção sobre cada um de nós, uma bênção sobre os estudos de amanhã e que o Senhor continue conosco nesse dia tão prazeroso, bondoso Deus, nesse sábado de descanso. Te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.